Olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Sou o professor Erivelton, formado em Matemática pela Universidade Paulista, e é um imenso prazer ter você, professora, ter você, professor, aqui conosco em nosso curso. Se você nos assiste pelo YouTube, eu já peço que você deixe seu like pra gente, deixe seu comentário e que se inscreva no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. Este vídeo faz parte do curso de Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental do Instituto Educomunicação. Caso você nos assista aí pelo YouTube e tenha interesse em estar obtendo o nosso curso completo com material e certificado, você pode estar se inscrevendo e se cadastrando na nossa plataforma pelo link que a gente vai estar deixando em destaque na bio. Para você, amiga professora, amigo professor, que tem aí uma turma de 5º ano, trago aqui para vocês mais 2 planos de aula, mais 2 sugestões, mais 2 propostas para você levar para a sua sala de aula e arrebentar a boca do balão. O primeiro plano de aula aqui está dentro de operações com frações e operações com os números decimais. Beleza? O objetivo é o seguinte: explorar a relação entre fração e número decimal, tá bom? Existe uma relação, tá? Existe uma relação entre uma fração e um número decimal, tá? Existem relações aí entre frações e números decimais, tá? Já já eu entro nesse detalhe. As habilidades, como manda a BNCC, é identificar e representar frações menores e maiores que unidade. Bem, aqui uma outra habilidade, tá? Que é referente a representações fracionárias e também decimal das relações existentes entre frações e números decimais. Você vai precisar do seguinte material: você vai representar frações em uma cartolina, tá? Você vai recortar em forma de cartão e distribuir entre seus alunos. Show? Você vai precisar estar representando frações numa cartolina, depois você vai estar recortando para que você distribua em sala entre os seus alunos. Reúna os seus alunos e explique que existe uma relação entre fração e número decimal. Vou colocar aqui uma fração, tá? Vou colocar aqui uma fração e vou colocar aqui um número decimal, tá? Temos aqui uma fração, temos aqui um número decimal, tá? É importante que os teus alunos consigam dizer o que é cada coisa, que é uma fração, tá? Olhar para uma fração e saber que aquilo é uma fração, e olhar para um número decimal e saber que aquilo é um número decimal, tá? Você vai fazer o seguinte: você vai estar representando essas frações e você vai recortar em forma de cartão para que você leve para a sua sala de aula e distribua lá entre os seus alunos. Bem, você vai distribuir um cartão com fração por aluno, tá? Antes você precisa estar representando esses cartões, essas frações em cartões, recortar e estar levando para os seus alunos. Aqui tem a parte da relação, tá, entre fração e número decimal. Você vai enfatizar o seguinte: que toda fração, tá, você vai falar lá para os seus alunos, que toda fração é possível que a gente converta para um número decimal, tá? Então toda fração eu consigo transformar, eu consigo converter em um número decimal. Como assim, professor? Basta que você divida o numerador pelo denominador, tá? Vou colocar aqui a fração 1 sobre 2. O numerador aqui é o 1, tá bom? O numerador aqui é o 1, o denominador aqui é o 2, tá? Temos aqui uma fração. Como que a gente faz para sair de uma fração e transformar, converter em um número decimal? Pegar a fração e converter em um número decimal. É só você pegar o numerador, que no caso aqui é o 1, e dividir pelo denominador, tá? Então, quando você pega, no caso aqui, isso aqui é menor que uma unidade, tá? A fração 1 sobre 2 e a fração 3/4 aqui, isso aqui é menor que uma unidade, tá? Isso aqui dá menos que 1, vai dar 0, alguma coisa. Então, olha só, para você converter uma fração ou transformar uma fração em um número decimal, o que tem que ser feito? Pega o numerador e divide pelo denominador. Muito bem, depois de ter representado as frações na cartolina e ter recortado em forma de cartão,
você vai estar distribuindo uma fração, tá? Um cartão por aluno. Depois peça para que eles somem a fração 3/4, tá bom? Então, digamos que um aluno lá tenha pego a seguinte fração que você tenha representado na cartolina e tenha recortado lá em forma de cartão. Digamos que um aluno lá tenha pego a fração 1/2, tá? Então, ele pegou a seguinte fração, ele pegou o seguinte cartão, 1/2. Depois, ele vai ter que fazer o seguinte, você vai dizer, tá? Você vai pedir para que o aluno some, tá? Ele vai somar, ele vai adicionar a fração 3/4, tá bom? 3/4. Daí ele vai fazer essa soma, tá? Aqui temos denominadores diferentes, ó, denominadores diferentes, denominadores distintos. Numa fração temos o denominador 2, na outra fração temos o denominador 4. Daí é preciso que seja aplicado aqui o tal do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, né? Daí o aluno vai pegar o 2 e o 4 e vai começar dividindo por 2, né? Para ele ver qual é o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores, tá? Se, por coincidência, né, o aluno tenha pego lá uma fração, digamos, ele tenha pego a fração lá 1/4, daí ele vai ter que somar a seguinte fração, 3/4, né, 3/4. Por coincidência aqui, o aluno ele tem denominadores iguais, né? Logo, ele não vai precisar aplicar o MMC, tá bom? É importante que antes disso, né, antes da seguinte aplicação que a gente está aqui propondo para você levar para a sua sala de aula, você fale do MMC, tá bom? Você trate lá do MMC. Bem, depois disso, você vai pedir para que eles peguem o resultado da soma entre essas duas frações, tá? Então, eles vão estar somando lá as duas frações, depois eles vão estar chegando a uma outra fração como resultado, né? Se o teu aluno pega lá as duas frações, né, ele vai ter lá as duas frações, né? Uma que vai estar no cartão, né, que você distribuiu, e a outra fração é a que você vai estar pedindo para que todos os seus alunos peguem aquela fração que eles pegaram no cartão e que eles somem a fração 3/4, né, ou 3/4. Então, daí eles vão chegar no resultado, né, quando eles fizerem lá a soma entre essas duas frações. Daí eles vão ter que pegar o resultado obtido, digamos que eles tenham chegado no seguinte resultado. No resultado 3/5, né? 3/5. Quando eles chegarem no resultado, que também será uma fração, né? Se eles estão juntando uma fração com a outra, se eles estão juntando uma fração com outra, né? Se eles estão somando uma fração com a outra, eles vão chegar no resultado que também será uma fração. O resultado obtido, vocês vão pedir para que eles convertam o resultado obtido em um número decimal, tá? Em um número decimal. Como que eles vão converter o resultado obtido, que é uma fração, em um número decimal? Vão pegar o numerador e vão dividir pelo denominador, tá? Isso aqui vai dar uma coisa menor que 1, vai dar 0, alguma coisa. Por último, peça para que eles somem esse número decimal, daqui eles vão chegar no número decimal, né? Então, o que eles vão fazer? Vão pegar o número decimal e vão somar, tá bom? Ao seguinte número decimal, 0,032, tá? Mas como que isso é feito, né? Ó, o resultado aqui vai ser um número decimal, eles vão pegar o número decimal obtido e vão estar somando a 0,032. Como que é feito uma soma entre números decimais? Na soma ou na subtração entre números decimais, lembrando que vírgula fica embaixo de vírgula, tá bom? Vírgula embaixo de vírgula. Então, por exemplo, se o aluno chegaram no resultado 0,75, se eles chegaram no resultado 0,75, eles vão ter que somar a 0,032. Então, ó, 0,032. Eles vão armar assim, tá bom? Eles vão armar assim. Por quê? Porque a vírgula tem que entrar embaixo de vírgula. E no resultado também, a vírgula tem que estar embaixo de vírgula ali das parcelas. Beleza? Peça que no final que eles façam um destaque, que eles façam essas operações, tá? Todo esse processo, todo esse passo a passo numa folha do caderno, e que no final eles façam um destaque e de entrega, tá bom? Temos aqui duas atividades, tá bom? Que você pode estar passando logo em seguida de você ter aplicado a ideia que foi passada aqui anteriormente, tá? Temos aqui duas atividades, dois exercícios que você pode estar propondo aí logo em seguida. Seguimos
com mais um plano de aula quentinho para você levar para sua sala de aula e arrebentar a boca do balão que está dentro aí de porcentagem. O objetivo é explorar e reconhecer a porcentagem, né? Muito a gente ouve falar em porcentagem aí no nosso dia a dia. As habilidades, como manda a BNCC, é associar as representações de 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, respectivamente, a 10ª parte, 4ª parte, metade, 3/4 e 1/3 para calcular as porcentagens, tá bom? Utilizando aí estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. Bem, você vai precisar do seguinte material. Você vai estar levando dinheirinho, tá bom? Dinheirinho impresso. Você vai estar buscando esses dinheirinhos aí na internet. Você vai estar imprimindo para você levar para sua sala de aula e distribuir lá entre os seus alunos. Está aqui, tá? Um modelo, tá bom? Um exemplar de dinheirinhos aí que você vai buscar na internet, recortar e tá levando para estar fazendo lá a aplicação da sugestão, da proposta, do plano que a gente está propondo aqui para você, querido professor, querida professora. Então, você vai começar falando as situações, né, das situações em nosso dia a dia em que a porcentagem se faz presente, né? É muito comum a gente ver na televisão, né, ou pelos celulares, né, ou então quando a gente está frente a uma loja, é muito comum a gente ver, né, porcentagem, né, a gente ouvir falar em porcentagem. A loja toda está em liquidação, estamos dando aí 30% de desconto, 40% de desconto. Então isso pode estar passando no comercial, na TV, no rádio ou no celular, né, no smartphone. A gente pode estar vendo isso aí, né, que uma loja tá dando uma super promoção, tá fazendo uma super promoção, que tá dando lá 20%, 30% de desconto numa liquidação lá em toda a loja. Então, são situações, né, em nosso dia a dia que a porcentagem, né, que a tal da porcentagem entra aí, tá bom? Então, você vai estar fazendo aí destaque, tá? Você vai estar comentando, você vai estar falando de algumas situações em que a porcentagem aparece aí, né, em que se faz presente em nosso dia a dia. Fale também que existe uma relação entre frações, muita atenção, frações, tá? Números decimais e porcentagem, tá? Existe aí uma relação entre frações, números decimais e porcentagem. Bem, vou colocar aqui 10%. Vou colocar aqui 10%. 10% a gente também consegue representar em forma de fração, tá? A gente pode pegar aqui, a gente tem 10%, tá? Tá na forma de porcentagem. A gente pode representar isso em uma fração. E como que fica isso, professor? 10% em uma fração. Fica assim, ó, 10 por 100, tá? Em fração fica assim. Vou colocar aqui 25%, tá? Tá em percentual, né? Tá em porcentagem. Como que a gente representa isso em fração? É 25 sobre 100. Tá? Então, ó, 10 sobre 100, 25 sobre 100, aqui é 10%, aqui é 25%, tá bom? Vou dar mais um exemplo aqui para ficar bem claro. 50%, vou colocar aqui 50%. 50%, né, aqui está em porcentagem, né, aqui está em percentual. Como que a gente representa isso em fração? É 50 sobre 100, beleza? Tá, aqui eu estou mostrando a relação entre percentual, entre porcentagem e fração, tá? Entra também aqui os números decimais. Como que a gente representa 10%? Como que a gente representa 10%? Como que a gente representa 25%? E como que a gente representa 50% em número decimal? É só você colocar aqui, ó, 0, 0, e 0, se é 10%, é 0,10, tá? Se é 25%, é igual a 0,25. Se é 50%, é igual a 0,50, tá? Muito simples você representar uma fração em número decimal, tá bom? Se a gente tem, por exemplo, se você tem, por exemplo, né, se você tem 40 reais, você tem 40 reais, vamos pensar aqui, você tem 40 reais, vou colocar aqui. Se você tem 40 reais, como que a gente calcula um percentual da quantia que você tem? Por exemplo, 10%, como que a gente calcula 10%
como que a gente calcula 10% do valor que você tem, da quantia que você tem, que no caso aqui é R$40, que eu estou dando como exemplo. Como que a gente representa, como que a gente chega nesses 10% dos R$40 que você tem? Basta que você pegue, vou colocar aqui, ó, você pode pegar, como que a gente representa 10% na forma decimal, né? Então, olha só, vou pegar aqui 0,10, tá? Eu quero calcular 10%, que é 0,10, tá? Na forma decimal. Quero calcular aí 10% de R$40. É só você pegar 0,10 e multiplicar por 40. Bem simples, tá? Então, olha só, é um meio, tá? Aqui é um meio, é uma forma de você chegar nesses 10% dos seus R$40, dos R$40 que você tem. Então, como que você pode chegar nos 10% dos R$40 que você tem? Você pode pegar 0,10 e multiplicar por 40, né? Pela quantia que você tem. Ou você pode fazer o seguinte, você pode colocar 10%, tá? Em forma de fração e multiplicar pelos 40. Assim também você vai estar obtendo os 10% da quantia que você tem, que no caso é R$40. Então, existem duas formas, tá bom? Duas maneiras simples aí de você chegar num percentual de uma quantia que você tem, de um valor que você tem. Então, olha só, se eu quero 10% de R$40, eu posso pegar 0,10, né? Que é 10% na forma decimal. Eu posso pegar 0,10 e multiplicar por 40. Ou você pode pegar o percentual na forma de fração, que fica assim, 10 sobre 100, e multiplicar por 40, tá bom? Distribua quantias de dinheiro entre os seus alunos. Então, olha só, você vai levar lá uma boa quantia, tá bom? Uma boa quantidade de dinheirinhos para estar distribuindo lá entre os seus alunos. Então, para um aluno você dá lá R$4, para um outro você dá R$10 em dinheirinho, para um outro você dá 50, para um outro você dá uma nota de 100, para um outro você dá R$60. Então, você vai estar fazendo o seguinte, ó, você vai estar distribuindo, tá, quantias de dinheirinho entre os seus alunos. Depois, você vai mostrar o que eu acabei de mostrar aqui. Você vai mostrar como se calcula um percentual de um valor, tá? Depois você vai estar mostrando como que se calcula um percentual de um valor. Então, o teu aluno ele pode usar, se ele achar mais simples, ele pega o número decimal e multiplica pelo valor, né, que no caso aqui eu peguei 0,10, né, que é o número decimal, e estou multiplicando por R$40. Ou o teu aluno pode pegar uma fração, né, a fração, que no caso aqui é 10%, né, ele pode pegar a fração que representa 10% e multiplicar por R$40. São duas formas, dois meios simples daí da gente chegar em 10%, em 25%, em 50% ou em 75% de um valor de uma quantia, tá? Então depois você vai estar mostrando como se calcula um percentual de um valor, né? Eu mostrei aqui, acabei de mostrar como que se calcula um percentual de um valor. Se você tem, por exemplo, R$80, como que você vai calcular, por exemplo, 25% de R$80? Vou voltar a dar exemplo aqui, tá? Vou dar exemplos aqui, ó, de como que você pode estar calculando 25%. Vamos calcular aqui, ó, 25% de R$80. Como que a gente calcula isso? Você pode pegar 0,25, ó, você pode pegar o 25%, né, os 25% na forma decimal, ou você pode pegar os 25% na forma de fração. Como que fica na forma de fração? É 25 sobre 100. Nos dois casos, é só multiplicar pelo valor que você tem. Se você tem R$80 e quer saber quanto que é 25%, e quer saber quanto que é 25% de R$80, é só pegar 0,25 ou 25 sobre 100 e multiplicar por 80, tá? Das duas formas aí, você vai chegar no valor correto, tá? Aqui como que você faz aqui? Aqui você só pega o 80, né? Você pega o 80 aqui, multiplica por 25, depois divide por 100, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Pega 40, que é R$40, né? Multiplica por 10 e divide por 100, tá? Mostre como se calcula esses percentuais de um valor lá para os seus alunos. Em seguida, peça para que cada aluno calcule quanto é
50%, tá? Em seguida o teu aluno vai estar calculando quanto é 50% e 25% da quantia referente a que cada um pegou. Você não vai estar lá distribuindo dinheirinhos lá entre os seus alunos. Para um aluno você vai dar R$10, para um outro você vai dar 25, para um outro você vai dar R$22, para um outro você vai dar R$50. Então, referente a essas quantias que cada aluno pegou, né, que cada aluno vai estar pegando, você vai pedir em seguida que eles calculem lá 50% e 25% referente à quantia que eles pegaram. Daí eles vão ver qual que é o melhor jeito, o melhor caminho, a melhor forma deles chegarem nesses 50% ou nesses 25%. Lembrando que 50% é a metade, né? 50% é a metade. Por exemplo, se um aluno pegou lá R$22, ele pegou R$22. Então, 50% é a metade disso, né? A metade de 22 é 11, né? Mas peça lá para que o seu aluno faça a aplicação, tá? Que ele use um método ou o outro método, tá bom? Peça para que eles façam isso no caderno e depois avalie lá o feito de cada aluno, tá? Mostro aqui, destaco aqui mais três atividades, tá bom? Que você pode levar para sua sala de aula, tá bom? Para estar incrementando com o que foi passado aí aos seus alunos, tá bom? Eu tenho aqui um registro, né, que os alunos vão estar fazendo. Aqui eles vão colocar a fração, né? Aqui eles vão colocar a fração e aqui eles vão colocar o número decimal correspondente. Então eles vão estar saindo da fração para o número decimal e aqui a porcentagem, né? Eu vou fazer aqui tá? Eu vou fazer aqui o primeiro. Olha só, como que vou colocar aqui a fração, tá? A fração que representa a seguinte figura. Tá aqui a figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 8 partes iguais. Então 8 no denominador, uma parte só foi pintada, né? Então é 1 sobre 8 que vai ficar aqui. Deixa eu apagar aqui e colocar bonitinho aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui 1 sobre 8. Tá aqui a fração, tá? 1 sobre 8. Tá aqui a fração, tá? Que representa a seguinte figura aqui. E em decimal, como que isso fica? Aí o aluno vai ter que pegar o 1 e vai dividir por 8, né? 1 vai pegar o 1 e vai dividir por 8. Então, daí o aluno vai chegar no número decimal, né? Isso aqui é algo menor que 1, né? Vai pegar aqui e vai colocar aqui o número decimal. Depois a porcentagem. Por exemplo, se o número decimal, né, quando ele efetua lá a divisão do numerador pelo denominador, ele chegou no seguinte número decimal, 0,32. Opa, 0,32 é igual a quantos por cento? Isso aqui é igual, né? Isso aqui equivale a 32%, né? Então depois ele vem aqui e coloca 32%, ou 45%, ou 40%, ou 10%, que seja, tá? São 3 atividades, são 3 tarefas que eu faço aqui destaque para você, né? Que eu deixo como sugestão para você passar lá para os seus alunos. Meus alunos, esta foi a aula de hoje. Se você nos assiste pelo YouTube, eu peço que você deixe seu like pra gente, deixe seu comentário e que se inscreva no canal para que mais conteúdos como estes sejam produzidos. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!